Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Dando continuidade, então, ao vídeo anterior, quando a gente falou sobre a classificação e sobre a importância do Linneu para a taxonomia, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa nomenclatura científica, né? O sistema, então, é um sistema binomial, então é constituído por dois nomes, aonde o primeiro nome sempre vai se referir à categoria do gênero e ele deve sempre, pessoal, estar escrito com a inicial maiúscula. E o segundo nome vai se referir ao epíteto específico, então é o que vai definir a espécie do ser, e ele deve sempre ser escrito com a inicial minúscula. Isto é regra, e a regra ela precisa ser seguida. O nome sempre vai ser em latim ou latinizado, em razão da diversidade de línguas e diversidade cultural que a gente tem no mundo, para que a mesma espécie tenha o mesmo nome no interior de Nova Ramada ou lá na Nova Zelândia. Vai precisar sempre seguir a mesma regra. O nome sempre deve estar em destaque, sublinhado ou negrito ou itálico. Por que um ou outro e nunca os dois? Porque também é uma regra, pessoal. E por que sublinhado? Quando é que a gente faz o sublinhado? Normalmente, a gente só sublinha quando a gente faz manuscrito, né? Vou escrever no caderno, então para ficar mais fácil a gente sublinha. E, normalmente, quando a gente faz no computador, a gente opta ou por colocar ele em negrito ou em itálico, em razão da facilidade do sistema, né? Então, aqui tem um exemplo, né, da cascavel, da cobra, o gênero com a inicial maiúscula e o epíteto específico, a espécie, com a inicial minúscula. Aqui ele está em itálico. O que a gente pode observar quando ele tem três nomes, né? Que eu falei no vídeo anterior, que hoje a gente já tem a subespécie, o subgênero, o supergênero. Então, quando a gente tem três nomes, o gênero, né? Continuou aqui em itálico, o gênero, né? A gente vai colocar ele com letra inicial maiúscula e a espécie com a inicial minúscula. Quando ele tiver um subgênero, ou seja, tem uma classificação intermediária e essa classificação intermediária diz respeito ao gênero, esse subgênero também vai seguir a mesma regra do gênero, vai começar com a inicial maiúscula. Agora, quando eu tiver uma subespécie, a espécie começa com a letra minúscula, então a subespécie também vai começar com a letra minúscula. Há uma situação não muito comum, mas é preciso a gente relatar ela, da questão da tautomeria, ou seja, uma repetição de termos, quando o gênero e a espécie vão ter o mesmo nome, vai receber o mesmo termo. Embora ela receba o mesmo termo, ela seja o mesmo termo, a gente precisa respeitar a regra de que o termo do gênero precisa iniciar com tem que iniciar com a letra maiúscula e a espécie, o epíteto específico com a inicial minúscula. A classificação filogenética, ou seja, a cladística, né? Ela é baseada muito nas relações de ancestralidade evolutiva entre as espécies atuais e as espécies que já foram extintas e que a gente não tem mais no nosso meio. Quando a gente fala da cladística ou da classificação filogenética, nós estamos falando de uma novidade evolutiva, ou seja, uma característica que não estava presente nas espécies ancestrais, né, naquelas que já foram extintas. Então, se uma novidade evolutiva ela surge e essa novidade que surgiu, ela vai se manter ao longo do tempo,
as espécies que são descendentes, elas vão sempre herdar esta novidade evolutiva. E aí, para isso, a gente tem alguns conceitos fundamentais, né? O que é uma característica plesiomórfica, o que é uma característica apomórfica e o que é uma sinapomorfia. Por que disto, pessoal? Por que a gente precisa aprender esses conceitos fundamentais da cladística? Porque nós temos dentro da evolução, dentro da biologia, uma área que estuda justamente isso, estuda essa evolução das espécies nos seres vivos, que se chama a filogenia. Esta cladística ou a filogenia, ela entende que a diversidade dos seres vivos, ela é resultante de processos evolutivos. E esta evolução, ela se dá por dois processos. O processo de anagênese e o processo de cladogênese. Qual a diferença entre eles, né? Quando a gente fala em anagênese, nós levamos muito em consideração a questão do tempo. E aí se considera, por exemplo, que eu tenho num determinado momento, que a gente diz que é um tempo zero, então é um passado, né? Que nós tivemos uma população. E aqui eu tenho o exemplo, acho que vocês conseguem visualizar a diferença de cores, né? Nós tínhamos uma espécie A, então eram os moluscos de cor marrom, né? Um marrom intermediário. Imaginem a seguinte situação, que o passar do tempo foi acontecendo, né? O tempo foi passando, e esta população da espécie A, ela acabou se dividindo, né? Um grupo foi para cá e o outro grupo foi para cá. Quando a gente tem muito tempo, o ambiente ele pode se modificar, as espécies podem acabar só se intercruzando e elas vão se tornando diferentes, a ponto de, num tempo atual, quando a gente fala em anagênese, num tempo atual nós termos outras duas espécies formadas, a população B e a população C. Então eu tenho caramujos aqui, moluscos mais amarelados, mais claros do que essa população inicial, e uma outra população mais escura do que essa população inicial e diferente desta outra população. Isto em razão do tempo. Quando essa diferença ocorre em razão do tempo, a gente fala em anagênese. Quando essa diferença ela ocorre em razão de uma barreira geográfica imposta, a gente fala em cladogênese. Imaginem que aqui existiu nesse determinado tempo, nesse meio tempo, ocorreu uma barreira geográfica que este grupo não conseguiu mais se comunicar com este. E aí nós tivemos uma alteração de ambiente, daqui a pouco esse ambiente aqui tinha um tipo de vegetação própria para esses animais se alimentarem, esse outro tinha outro, a forma de reprodução desse grupo tomou um outro rumo, e aí nós temos outras espécies diferentes dessa inicial em razão, essa diferença se deu em razão da barreira geográfica que foi imposta. Então, a gente fala em cladogênese, tá? E esta cladogênese aqui, ela é sempre representada através dos nós. Então, quando a gente tem essa representação para mostrar aqui a diferença de espécies, sempre quando tiver algo pontual que vai tornar a espécie diferente, a gente muda o nó, coloca um nozinho aqui e vai fazendo novos ramos. Então isso significa dizer
que, por exemplo, este terminal X, ele é um terminal menos evoluído. E conforme vai passando o tempo, esses terminais vão evoluindo mais. Então, o terminal X, ele provavelmente é muito diferente do terminal D, enquanto que o terminal C, ele é muito próximo do terminal D. O terminal C vai ter, uma, duas, três, quatro características semelhantes e apenas uma, essa última aqui, que vai tornar um diferente do outro, certo? E aí, a partir disso, é importante que a gente saiba quais são esses conceitos fundamentais. Então, quando a gente fala de uma característica plesiomórfica, nós estamos falando de uma característica presente no ancestral mais comum. Então, é neste nó aqui, nesta raiz, esta raiz aqui possui uma característica plesiomórfica, ou seja, ela é uma característica de um ancestral presente de todos estes terminais. Enquanto que quando a gente fala de uma característica apomórfica, nós estamos falando de uma característica que ela é derivada e ela é hereditária de uma característica plesiomórfica, ou seja, de uma novidade evolutiva, e ela vai definir grupos descendentes de um mesmo ancestral. A sinapomorfia nada mais é, pessoal, do que um compartilhamento de uma característica apomórfica por todos os descendentes do seu ancestral. Então aqui a gente consegue visualizar melhor essas características, né? Os cladogramas, eles são essas representações gráficas de uma relação filogenética entre diferentes grupos de seres vivos. Aqui nós temos a presença dos nós, né? Que cada nó, então, ele vai representar a diversificação por cladogênese e ela vai representar também o ancestral comum dos ramos que estão acima. Aqui nós podemos ter ao longo, né, desse cladograma uma característica que ela é primitiva desse grupo ancestral. Então, neste exemplo aqui, este nó está representando uma característica primitiva do grupo D e do grupo E. Então, o ancestral comum é exclusivo deste grupo aqui. Neste ponto aqui, nós teríamos uma exclusividade do grupo C, do grupo D e do grupo E. E aqui, neste ramo que a gente sobe, nós temos uma característica que ela é derivada somente desse grupo, e ela não é deste grupo aqui. Por isso que a gente coloca um ramo novo. Os ramos novos, eles devem ser colocados só para representar uma característica derivada do grupo D. E aí, então, aqui eu tenho algumas informações, né? Algumas regras que a gente precisa respeitar para o nome, para a nomenclatura binominal, né? Primeiro, o nome científico ele deve ser sempre escrito em latim. A segunda regra, o nome científico ou específico do indivíduo ele deve ser sempre binominal, então deve ter duas palavras, onde a primeira vai designar o gênero e a segunda a espécie. Terceiro, o nome do gênero ele deve sempre ser escrito com a inicial maiúscula, só a inicial. Quarto, o epíteto específico deve ser escrito com a inicial minúscula, e quando é nome de pessoa, daí que a gente pode, porque alguns casos dentro da biologia, o epíteto específico é para homenagear o cientista que descobriu a espécie, então se usa muito o nome da pessoa ou sobrenome da pessoa. No 5, a quinta regra é que quando existe subespécie,
O nome subespecífico deve ser escrito depois do nome da espécie e respeitando a regra, né? Se é subespécie, a inicial é minúscula. E aqui, mesmo que seja o nome da pessoa. A outra diz respeito ao gênero, então, quando existe um subgênero, o nome deve ser escrito depois do nome do gênero, entre parênteses e com a inicial maiúscula. 7. O nome científico deve ser sempre grifado ou escrito com um tipo de letra diferente da letra normal do texto, né? Em itálico ou negrito, se for manuscrito pode ser sublinhado. Por quê? Porque os nomes científicos precisam sempre ter destaque no texto. 8, em trabalhos científicos, depois do nome específico, coloca-se o nome do autor que o descreveu. Quaisquer outras indicações, como lugar, ano que o animal foi descrito, deve ser colocado depois do nome do autor e entre parênteses. Ó, aqui tem um exemplo, né? Música doméstica Linneu, então foi o Linneu que descobriu, e o lugar aonde ele descobriu, e o ano. E o 9, para designar superfamílias, usa-se a determinação ou ideia, e para famílias usa-se idai, e para subfamílias inai. Mas esse número 9 aqui a gente não vai, eu não vou cobrar de vocês, tá? Porque não é... não faz parte do conteúdo agora essa grande especificidade, tá? Então aqui tem um exemplo. O que é importante vocês observarem é realmente até o item 7, que é o mais importante. Certinho, pessoal? Beijinho, beijoca, espero que saibam já tudo sobre a nomenclatura científica. Lembrando que o material do livro didático também deve ser lido, além desta videoaula que vocês estão assistindo. Então, é sempre fundamental para a construção da síntese no caderno de vocês, que vocês assistam a aula e que vocês também verifiquem o material didático de apoio. Façam um resumo de vocês, com as palavras de vocês, do jeitinho que vocês acharem melhor para vocês entenderem e terem o conteúdo no caderno de vocês para estudar para as avaliações. Beijinho, beijoca, até o próximo.